Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins e hoje nós vamos conversar sobre esta belezura aqui, Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski, tá bom? O vídeo de hoje não vai ser uma aula, mas também não vai ser uma mera resenhazinha na qual eu digo para vocês quais foram minhas opiniões pessoais. Eu vou lhes dar informações relevantes e importantes sobre o livro, algumas chaves de leitura e vou desmistificar algumas coisas em relação ao nosso querido calhamaço para que você consiga lê-lo sozinho, caso você queira. Porém, eu preciso deixar claro para vocês que as inscrições para o meu clube de leitura vão abrir agora em 8 de dezembro, domingo, e um dos livros que vamos ler lá será justamente Os Irmãos Karamazov. Vamos ler 6 livros ao longo de um semestre. Os Irmãos Karamazov é o maior deles, o resto são livros menores, justamente porque vamos ter um livro grande. Serão 6, tá? Os Irmãos Karamazov, O Alto da Compadecida, O Sol é para Todos, Coração das Trevas, O Homem Bicentenário e, o que faltou aqui? O Corcunda de Notre Dame, tá bom? No meu clube nós lemos geralmente um livro por mês, porém como vai entrar os Irmãos Karamazov, que vai durar uns 2 meses, vamos realocar o tempo para os demais livros, porque alguns são bem pequenos, tá bom? Então, este vídeo aqui já vai servir para quem quer ler o livro sozinho, mas ele também serve como tira-gosto para o meu clube, porque lá eu entrego aí aulas de 1h30, e são várias ao longo do mês, ou ao longo dos meses, tá bom? Caso você queira participar do clube, inscreva-se no link que está aqui na descrição do vídeo. Este link é para um evento, que vai ser uma aula, tá? E no final da aula eu vou abrir as inscrições, um prêmiozinho para quem estiver ao vivo. Então, não vacile, clique no link e assista a aula para no final entrar no clube. Beleza, então vamos agora ao vídeo propriamente dito. Os Irmãos Karamazov foi o último livro escrito por Dostoiévski. O plano não seria ter sido o último livro. Aliás, o plano não seria que Os Irmãos Karamazov fosse uma obra só. O plano seria que ele fosse pelo menos seguido por uma sequência, na qual Dostoiévski elaboraria o destino dos personagens. Caso você já tenha lido o livro até o final, eu não vou dar spoilers aqui sobre os eventos principais do livro, então fique tranquilo, caso você não tenha lido ainda, tá bom? Mas para quem já leu o livro, o final fica um pouquinho, parece que não acaba, certo? É um final que não finaliza. Pois bem, isso aconteceu porque Dostoiévski inventou de morrer, tá? Ele inventou de morrer logo depois de ter finalizado o livro. Ele estava começando já o segundo, salvo engano, e quando Dostoiévski escreveu Os Irmãos Karamazov, ele já estava mais velho e a sua vida estava um pouquinho menos caótica e infernal e cheia de mortes e sofrimento e doenças, tá bom? De forma que Os Irmãos Karamazov é um livro surpreendentemente fácil de ler, certo? Dostoiévski acabou virando assim um ídolo cult, e não é sem motivo, tá bom? Eu não vou ficar aqui chutando as pessoas que participam desse movimento Eu não vou ficar chutando Dostoiévski como um personagem cult e pop. Eu acho que isso é bom. As pessoas pelo menos chegam até ele, tá bom? Não vou ser o chatão aqui. Porém, alguns motivos pelos quais Dostoiévski acabou se tornando cult é o de que ele se tornou ele se tornou famoso como alguém muito difícil de ler, com livros que são muito complicados e complexos, e, meu Deus do céu, eu não entendi porcaria nenhuma. Eu li 70 páginas e parece que eu não li nenhuma, preciso voltar ao começo. Tudo aqui é confuso, é febril, é trágico, é desgraça, e a minha maior desgraça é que eu não entendo nada, mas mesmo assim, de alguma forma, eu ainda sou tocado e comovido, então, ai meu Deus do céu. Porém, a verdade é que Dostoiévski foi o único dos grandes escritores russos da época, vamos colocar 3 aí, tá? Tolstói, Turgenev e ele próprio. Dos 3 mais famosos e maiores daquela época, Dostoiévski era o único que tinha de se sustentar com seus livros. Tolstói e Turgenev eram aristocratas, que poderiam escrever o dia inteiro se quisessem. Dostoiévski, inclusive, ficava puto com isso e se ressentia muito dos dois, porque ele não tinha o tempo necessário para trabalhar nas suas obras como ele gostaria. De forma que muitos livros saíram
meio que nas coxas, por assim dizer. Não saíram com a forma que ele queria ter dado aos livros. Portanto, muitas vezes, as proverbiais dificuldades de Dostoiévski ou são falsas, porque alguns livros são maravilhosamente gostosos, eles te prendem, tá? Crime e Castigo é assim, por exemplo, né? Ou então aconteceram porque Dostoiévski simplesmente não teve tempo para revisar, polir, melhorar e clarear os seus livros. Porém, com os irmãos Karamazov isso não aconteceu, porque ele escreveu o livro em uma situação já de relativa tranquilidade. Então foi um livro que ele conseguiu terminar, de acho. O que nos leva ao primeiro ponto aqui do vídeo, tá bom? Os irmãos Karamazov têm uma fama de ser um livro profundíssimo, filosoficamente falando. Ele tem a fama de ser um livro que se eleva às mais altas alturas filosóficas, religiosas, metafísicas, certo? É um livro que tem a fama de ser um divisor de águas na vida do leitor, de ser um daqueles livros que fundamentam uma civilização, de ser um épico moderno, de ser um livro que poderia ombrear-se com a Divina Comédia, com o Paraíso Perdido, com as grandes epopeias clássicas. E tudo isso faz com que o leitor pense duas coisas. Primeiro, eu não vou entender nada. Não é para mim. Segundo, é um livro chato, estéril, cheio de abstrações, cheio de filosofadas, que, de novo, eu não vou entender e nem quero entender, porque é muito difícil por um lado e é muito chato pelo outro, enfadonho, tá? É um livro filosófico. Então eu gostaria de dizer duas coisas. Em primeiro lugar, você está certo. É um livro muito profundo. Em segundo lugar, você está errado. Não é um livro terrivelmente complexo, pelo menos para que você acompanhe a trama, e muito menos é um livro enfadonho, abstrato demais, com viajadas na maionese que você nem sabe do que estão falando. Então, primeira coisa aqui, tá? A trama principal de Os Irmãos Karamazov, a história principal, é bastante simples, na verdade, ok? É a história de uma picuinha familiar, é a história de 3 irmãos e mais um perdido ali no meio, e o seu pai. É a história de 3 irmãos que não conseguem se dar bem uns com os outros, e muito menos com o pai de todos, que é um lixo humano completo, certo? Então a história acompanha a evolução e a conexão, né, e a interconexão entre os irmãos que se reúnem em casa depois de um bom tempo separados uns dos outros e são obrigados a lavar roupa suja, por assim dizer, tá? E acima de tudo, são obrigados a lidar com o pai, que é um sujeito curioso para dizer o mínimo, tá bom? Então, os irmãos se juntam, se reúnem, descobrem que tem pouco em comum, mas estão tentando cada um lidar com seus próprios dilemas, que eu já vou dizer quais são, e tentar uma ligação entre si, beleza? Então, primeiro ponto, Os Irmãos Karamazov é uma história familiar, certo? Tudo o que existe de filosófico, de religioso no livro surge como uma consequência das histórias. Dostoiévski não se esquece de que estava escrevendo uma história, não se esquece de que estava lidando com personagens, e ele é, basicamente, talvez o melhor sujeito para misturar, por assim dizer, ideias filosóficas com as vidas de personagens. O que eu quero dizer com isso? Você consegue ler o livro de forma relativamente tranquila, mesmo que você não entenda todas as implicações filosóficas e religiosas, mesmo que você não consiga extrair do livro a sua riqueza, assim, mesmo que você não consiga extrair o máximo da riqueza que o livro pode lhe trazer, ainda assim a leitura é surpreendentemente fácil. Eu diria a mesma coisa de Guerra e Paz, do Tolstói. Aliás, os russos é um problema, né? Porque eles são famosos justamente porque as pessoas têm essa ideia de que eles são muito difíceis, são inacessíveis.
mas a verdade é que os russos, no geral, são bem mais acessíveis, ok? Bem mais simples, ok? Do que muitos autores americanos, por exemplo. Modernistas e pós-modernistas. Muito, mas muito mais fáceis. Aliás, um dos motivos pelos quais os russos deram tanto sucesso na Europa, já no século XIX, é porque naquela época os escritores da Europa já estavam começando a ficar, digamos, complicados demais para o público comum, já estavam começando a experimentar demais e, portanto, estavam se afastando do leitor comum. Quando chegam os russos lá, a simplicidade, a clareza, a honestidade deles faz com que se tornem, na hora, sucessos. Beleza? Aliás, Turgenev, que era amigo de Tolstói e conhecia Dostoiévski, tinha uma relação, assim, ele tinha uma relação complicada com os dois, para dizer o mínimo, né? Turgenev, que era um grande escritor, ele também, por favor, leiam Pais e Filhos, leiam Primeiro Amor, tá? Assim, são livros magistrais, curtos, lindos e simples também, na superfície pelo menos, tá? Então, os russos não são, gente, essa coisa terrivelmente complicada que eu não consigo entender o que eles são. De fato, eles são profundos e eles são, digamos assim, eles são muito honestos, muito claros, tá? Eu acho que a principal razão pela qual eles são tão amados, eu acho que está justamente nessa honestidade e transparência dos russos. Eles são muito honestos, eles acreditam de verdade no poder da literatura para fazer diferença na vida real. No geral, os russos do século XIX, na Era de Ouro ali, eles não se entregam a experimentalismos demais. Eles, claro, experimentam, claro, eles inovam em muitas áreas, mas eles não perdem o leitor de vista. E eles não perdem a literatura como uma força real de mudança real no mundo real. Ok? Então, voltando aqui, Dostoiévski não se esquece de que está escrevendo um livro com personagens, de forma que você se apega aos personagens, você sente o drama dos personagens e você acompanha a história, meio que até esquecendo de que se trata de um livro filosófico. Claro que em alguns capítulos isso fica mais evidente, especialmente no capítulo, no livro ali, e nos capítulos daquele livro que perfazem o ataque principal de Ivan à fé, a saber, a lenda do grande inquisidor e alguns capítulos anteriores nos quais ele apresenta argumentos, tá bom? E também os capítulos nos quais o Dostoiévski nos apresenta a vida do monge Zósima, que de certa forma é uma resposta ao Ivan, tá? Então, primeira coisa, o livro não é essa coisa chata, estéril e terrivelmente difícil. É um livro, inclusive, engraçado, tá? Os primeiros capítulos de Os Irmãos Karamazov são engraçados. E sim, Dostoiévski tinha muito senso de humor, beleza? Aliás, Dostoiévski amava Dickens, Charles Dickens, assim como Tolstói também. Nossa senhora, meu olho tá com um barulho aqui que parece que vai... E Dostoiévski, que foi um pobretão quase a vida inteira, que literalmente passou fome enquanto escrevia, e não romantizava, tá, a sua pobreza, não romantizava assim, ai, que legal, que maravilhoso, que gostoso ser pobre, né? Nossa, as pessoas daqui a 70 anos vão me achar maravilhoso porque era pobre. Ele não queria ser pobre, não. Ele foi pobre porque ele foi obrigado, né? Tá bom? Ele se lascou mesmo e era uma pessoa de tinha vício e o escambau a quatro. Beleza, então. Qual é a trama principal do livro? Nós temos três indivíduos que são, veja só, os irmãos Karamazov e o pai deles, que serve de centro significativo do livro, tá bom? Isso quer dizer que ele é um personagem extremamente elevado? Não, é o inverso. Ele é um depravado, um tarado, um lixo humano mesmo, um sujeito que, assim, aquele tipo de pessoa que nós nos perguntamos por que está vivo. E se não faria sentido alguém matar essa desgraça de uma vez? Porque, afinal de contas, que bem que ele faz vivo. É esse tipo de sujeito, tá? Então, o pai Karamazov se chama Ivan Pavlovich. Ele é basicamente um fanfarrão vingativo, certo? Ele é um sujeito perverso que, depois de ter ganhado algum dinheiro e poder, ele tinha algum dinheiro, ele tinha um tino para os negócios individuais, sente um prazer orgiástico em humilhar os outros. É também tarado e de uma sanha demoníaca nos negócios. Então ele não consegue ver um rabo de saia sem ter a vontade
de enfiar-se debaixo daquela saia, tá bom? E, além disso, ele negligencia completamente os 3 filhos que tivera com 2 mulheres diferentes. Aliás, uma das mulheres acaba fugindo e a outra morre, certo? Então ele não é o melhor marido do mundo, ele é um marido de merda, inclusive, tá bom? O Ivan Pavlovich, ele é tão lixo que ele tinha os filhos e se esquecia dos filhos. Simplesmente se esquecia deles, tá bom? E assim, nós conhecemos pessoas assim, eu conheci pessoas assim, inclusive eu tive uma tia que era assim, um tio que era assim, eles tiveram os filhos e simplesmente, assim, eles viviam como se as crianças não existissem, tá? A menina ficava na rua o dia inteiro, a menina parecia uma mendiga no lado da casa da minha avó ali, uma prima minha, tá? E por algum milagre de Deus, ela não se prostituiu e ninguém deu muito errado. Eu acho que meu primo deu um pouco errado, sim. Mas, no geral, não, tá bom? E o Ivan Pavlovich é esse tipo de pessoa, tá? Ele tinha dinheiro, ele tinha filhos, não tinha esposa e fazia assim, todo tipo de sacanagem em casa. Levava a mulher em casa, fazia orgia na casa, junto com as crianças em casa, tá bom? Então, assim, Porém, por outro lado, esse nosso Ivan, ele é perspicaz e cínico. Ele tem alguma cultura, tá bom? E de vez em quando age como alguém que tem uma vida interior. Então, nós temos alguns vislumbres do Ivan em cenas nas quais percebemos que o desgraçado tem algum tipo de vida interior, que tem um tipo de consciência, tá? Ele tem uma relação ambígua com os monges do monastério, do qual seu filho Alyosha participa, e quase sempre despreza e zomba dos monges. Mas de vez em quando ele bate um arrependimento, né, uma culpa grave, ele chega até doar algum dinheiro para os monges. Então ele doa dinheiro, mas pelo outro lado esculhamba, despreza, insulta. Ele sente prazer em deixar todo mundo desconfortável, sabe? Aquela pessoa que assim, nossa, velho, meu Deus do céu, cara, tô um lixo mesmo, né? Pra que você tem que ser assim, cara? Porque você existe, certo? Esse é o Ivan Pavlovich. No começo do livro, Dostoiévski mostra, ele pinta um retrato familiar. E nós nos sentimos mal, ao mesmo tempo que damos risada, ao mesmo tempo em que, de alguma forma, Dostoiévski mostra que nós temos alguma coisa também de cada um desses sujeitos, tá bom? O Dmitri, ele também é bêbado, o Ivan, né? Ele é um pinguço também. O Dmitri é o filho mais velho, tá bom? Ele era filho da primeira. Ele é filho da. Eu não lembro agora se a primeira mulher. Eu acho que é isso. Eu acho que a primeira mulher deu a luz ao Dmitri e a segunda deu a luz ao Ivan e ao Alyosha, salvo engano, tá bom? A primeira mulher do Pavlovich era uma mulher de temperamento forte, meio rebelde, né? Fogosa, por assim dizer. E o Dmitri puxa a mãe e também puxa o pai, de certa forma, tá? O Dmitri também tem essa impetuosidade, ele também tem essa sensualidade, ou seja, esse apego aos sentidos do pai. Também é meio pinguço, também participa de farra, de orgia, também é pegador, porém, diferentemente do pai, ele tem uma consciência, certo? Ele tem uma consciência e ele oscila entre a putaria e sacanagem e a sua tentativa de viver uma vida religiosa e interior genuína, tá bom? Dmitri está assim, dividido entre, por um lado, o ideal da Madonna, ou seja, o ideal da Virgem, o ideal de Cristo, o ideal da pureza, e o ideal de Sodoma, o ideal da carnalidade, o ideal da sacanagem, o ideal da entrega aos prazeres carnais, o ideal do corpo no sentido de satisfazer os desejos e as paixões do corpo, tá bom? Então o Dmitri é ao mesmo tempo um personagem identificável, individual, com os seus dramas e os seus problemas. Qual é o seu principal problema no livro? O pai está interessado pela mesma mulher que ele. Os dois estão brigando por uma única mulher. Não é à toa que Freud enxergava nos Irmãos Karamazov o ápice da literatura mundial, porque aqui ele conseguiu ler o seu complexo de Édipo de forma, assim, escancarada, tá bom? O Dmitri está brigando com o pai pela mesma mulher, a Grushenka. E essa briga vai escalar cada vez mais. Além disso, também o pai, por assim dizer, destruiu a herança do Dmitri. Então é uma questão de sexo e de dinheiro. É uma disputa direta com o pai por sexo e por dinheiro. Bom? Dostoiévski sempre tem isso, né? Dostoiévski sempre vai ter sexo, sempre vai ter dinheiro, beleza? Então Dmitri é ao mesmo tempo esse personagem individual, né? Com seus dramas pessoais e individuais, mas ele também é por meio das técnicas que Dostoiévski emprega de alusão,
de ligação simbólica do personagem com outros personagens e com outras histórias, Dostoiévski incha o personagem até transformá-lo em um símbolo universal da eterna briga humana entre os desejos da carne e os desejos espirituais. Beleza? Então, primeiro ponto, Dmitri não é só um sujeito individual, ele é um símbolo para todos nós. A humanidade, desde o começo dos tempos, teve de lutar, né? Todos nós tivemos que, em algum momento, e a todo dia, escolher o lado nessa briga entre a carne, por um lado, e o espírito pelo outro, tá bom? Especialmente na tradição cristã, certo? Isso se aplica desde coisas menos graves, né? Como, por exemplo, você segurar a sua sanha de comer um chocolate de manhã, para que você consiga alimentar seu espírito, por assim dizer, e, sei lá, estudar para a prova, até coisas mais elevadas, como, evidentemente, você se segurar, né? O cara segurar o passarinho nas calças para que ele consiga ser fiel à mulher, ou para que ele consiga ser fiel à sua vocação de religião, etc, 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 tá? Ivan é o segundo filho. Ivan é um intelectual, tá? Ele é um intelectual novo, reservado e que fica ruminando eternamente os problemas do mundo. É um personagem quintessencialmente dostoiévskiano. Quintessencialmente dostoiévskiano, tá bom? Nós já vimos isso em vários outros personagens do Dostoiévski, porém Ivan é o maior deles porque Ivan é o mais complexo, tá? Então, Ivan só olha para si mesmo e para as injustiças do mundo. É o Ivan que apresenta o principal problema do livro, a saber, como é que um Deus bondoso e onipotente pode permitir o sofrimento de crianças inocentes. Esse é o principal argumento de Ivan contra a religião cristã, certo? E Os Irmãos Karamazov é a resposta de Dostoiévski aos argumentos do Ivan. Então, o centro do livro está ali na lenda do Grande Inquisidor, tá bom? Esse é o centro ideológico do livro. O centro da trama do livro acontece quando, atenção, esse não é um spoiler, tá bom? Porque, afinal de contas, é meio óbvio, e é isso aqui que vai fazer com que a trama realmente se desenvolva. O centro ideológico do livro é o Grande Inquisidor, o clímax da trama, né, o ponto de inflexão da trama, no qual tudo muda, é quando o velho Ivan Pavlovich é morto. É Ivan ou Fyodor? Eu acho que foi o nome do cara errado, de acho. É Fyodor Pavlovich. Fyodor Pavlovich. Desculpa, gente, eu falei Ivan, né? Pavlovich. Ivan é o nome do filho, de acho. O nome do pai é Fyodor Pavlovich, tá? Karamazov. Tudo de cabeça, tá? Sem nota, sem nada. Então, me perdoe aí. Fyodor Pavlovich, ok? O filho é o Ivan. Então, o centro é quando o velho Fyodor é morto. E a acusação do assassinato recai sobre um dos filhos. Beleza? Ivan apresenta o argumento ideológico contra o qual Dostoiévski escreveu o livro inteiro, tá bom? Dostoiévski escreveu Os Irmãos Karamazov porque ele tinha o objetivo claro, e isso já foi confirmado por estudiosos de Dostoiévski, tá bom? De defender a fé, especialmente contra os radicais russos da época. Mas os radicais russos da época, afinal de contas, tinham os argumentos que até hoje são apresentados pelos ateus e pelas pessoas que rejeitam a religião, especialmente cristã, tá bom? O que não quer dizer que Dostoiévski fosse simpático a todas as tradições cristãs, inclusive no Grande Inquisidor, a vilã é a Igreja Católica. Dostoiévski acreditava que a Igreja Católica iria se juntar ao socialismo para criar o tipo de instituição do anticristo, que enganaria as multidões, retirando delas as exigências que Cristo tinha colocado para que elas crescem. Mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Então, Ivan, ele é o intelectual que, ao mesmo tempo rejeita a fé cristã, mas quer aceitá-la. Ele tem uma relação ambígua e tensional com a fé, tá bom? De forma que Ivan apresenta o problema de é possível transformar o mundo numa realização do ideal cristão sem haver crença em Cristo? Ou seja, seria possível, de alguma forma, nós transformarmos o mundo numa espécie de paraíso, fazendo com que o ideal cristão se realizasse aqui, o ideal de fraternidade universal, de amor, né?
de tratar o outro como queríamos ser tratado, ideal de justiça social, inclusive, sem haver o fundo e o espírito cristão, sem haver a crença em Cristo, vocês vão perceber que até hoje esse é um debate que está em plena voga. Richard Dawkins, que escreveu aquele livro horrível, muito ruim mesmo, dá vontade de morrer de tão ruim que é aquele livro, Deus no Delírio, tá? É muito ruim aquele livro. Ele escreveu Deus no Delírio, tá? Foi um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, naquela época, que ficaram famosos como neo-ateus, que foi ele, o Daniel Dennett, o Sam Harris e o Christopher Hitchens. Richard Dawkins recentemente disse que ele era um cristão cultural, né? Então, assim, ele não aceita os dogmas da religião, ele não tem fé pessoal em Cristo, mas ele percebeu que o bagulho ficaria louco sem a influência cultural do cristianismo, certo? Então vejam que o debate, né, que o assunto que o Dostoiévski levanta décadas atrás ainda está profundamente em pé. Não foi resolvido e as pessoas ainda estão tentando fazer o que Ivan queria fazer. Realizar o ideal cristão sem haver a fé em Cristo. Essa é a pergunta dele, tá? Porém, o Ivan quer aceitar de alguma forma. Ele tem amor por aquilo. Mas o Ivan, assim como o Dmitry, está num dilema. Ele quer aceitar a fé, tá? Mas a sua razão entra no caminho, certo? Ele não consegue manter-se fiel à sua razão, ele não consegue entregar-se à fé ao mesmo tempo que se mantém fiel à sua razão, beleza? Então parece haver uma contradição insolúvel aqui em Ivan. Para que ele tenha fé, ele não pode pensar. Se ele pensar, ele não pode ter fé. Essa é a contradição aparentemente insolúvel do livro e a qual Dostoiévski vai tentar é um nó que Dostoiévski vai tentar desatar com o livro inteiro, certo? Ok. Porém, Ivan age não só pelo seu intelecto, ele também age por desprezo e orgulho. Então, o Ivan diz algumas coisinhas ao longo do livro que permitem que a gente pesque, né, as suas motivações. Em Dostoiévski, as motivações importam sempre tanto quanto aquilo que as pessoas dizem. Isso é muito importante. Aliás, Dostoiévski mais de uma vez mostra que você pode dizer a coisa certa e causar mal com aquilo, porque a sua motivação é errada. A motivação importa. Seu coração também importa, ok? Isso fica bastante evidente quando nós lemos a Memória do Subsolo. E na segunda parte do livro, o sujeito fala verdades para a prostituta, né? Para, enfim, a acompanhante lá. Mas ele diz as verdades para machucá-la, para destruí-la, com uma intenção errada. Você pode falar a verdade e a verdade se transformar em uma mentira, se você tiver as intenções erradas. Beleza? E depois temos Alyosha. Alyosha é o herói do livro, basicamente. Alyosha, inclusive, era o nome do filho do Dostoiévski, que ele perdeu antes de começar a escrever o livro, ou assim que ele já tinha começado, mas no comecinho, não sei. Aí ele perdeu um filho pequeno, de 3 anos de idade, eu acho. Ou quando já tinha começado o livro, mas estava no começo, ou quando não tinha nem começado o livro ainda. E pior, esse Alyosha Dostoiévski tinha certeza de que tinha herdado o seu talento. Ainda pior, o menino morreu de uma crise epilética. Dostoiévski tinha epilepsia, ou seja, ele acreditava que o filho tinha morrido por uma doença geneticamente herdada. Pior ainda, esse filho tinha 13 anos de idade e ainda pior, era o filho que ele julgava que tinha herdado o seu talento. Então, ao mesmo tempo, ele tinha transmitido o talento e a doença ao filho. Então, o livro é muito profundo no exame das relações entre pais e filhos, das relações familiares, tá bom? Os Irmãos Karamazov é, em primeiro lugar, um drama familiar, certo? A moda dostoiévskiana, com sacanagem, com pinga, com bar sujo, com barraco, com violência, com sangue, com dinheiro, com mistério, com crime, tá bom? É isso. Alyosha, então, é o herói do livro, recebeu o nome do filho do Dostoiévski, e Alyosha é a tentativa dostoiévskiana de apresentar um caráter ideal, certo? De apresentar algo próximo a um santo. Ele tentou fazer algo assim com o idiota, tá bom? Mas no idiota, Dostoiévski parecia ter sido um pouquinho menos esperançoso. E o príncipe Mishkin, que seria a figura de Cristo ali, acaba fracassando completamente, tá? Em sua missão de ser uma figura que causaria uma mudança
benéfica às pessoas, né? Parece que ele piora a situação das pessoas. O Alyosha deveria ser uma figura bem menos... ele deveria ser uma figura que é santa, por assim dizer, exibe o ideal cristão, mas consegue se integrar melhor à sociedade, consegue, no mundo, e não no monastério, brilhar a luz de Cristo. Certo? Essa é a ideia, basicamente. Curiosamente, Dostoiévski morreu antes de conseguir escrever a segunda obra, na qual o Alyosha de fato desabrocharia, né? Então, caso você seja cristão, você pode falar assim, isso era impossível, então Deus levou antes de ele tentar e descobrir que seria impossível ele representar literariamente isso aqui, tá? Mas enfim, Alyosha não é nem anormal, nem patológico, como é o Príncipe Mishkin. O Príncipe Mishkin também tinha epilepsia, né? Como o próprio Dostoiévski. Na verdade, ele é bem saudável, bem normal, tá? Ele é um rapagão de 19 anos de idade, com saúde radiante. Ele cresce influenciadíssimo pela sua mãe, que morre quando ele era novo, que ora por ele e com ele diante de uma imagem da Mãe de Deus. Os Irmãos Karamazov é um livro que deixa muito claro que as experiências da infância são muito importantes para a formação do adulto. Então, Alyosha, ele se nutre espiritualmente ao longo de toda a sua vida, até esse ponto, das lembranças que ele tinha com a sua mãe e do amor que ela tinha manifestado para ele diante de uma imagem da Virgem, né? Então é como se a mãe e a Virgem se fundissem em uma coisa só. E a religião para ele é uma experiência de amor. Não é assim nem para Dmitry nem para o Ivan. Bom? Alyosha é instintivamente religioso e instintivamente devoto, até sua fé ser testada mais tarde. Nunca lhe tinha ocorrido nenhuma dúvida sobre Deus, a imortalidade ou até as lendas milagrosas associadas aos anciões, aos Startsi. Alyosha também tem uma divisão aqui, tá? No começo do livro, ele tem essa fé instintiva, pura, imaculada, que vem fácil para ele. Ele não duvida de nada. Ele simplesmente vive a fé. Porém, vem o Ivan e lhe planta umas sementinhas de dúvida que depois vão germinar quando acontece uma outra coisa, né? Acontece o Alyosha, ele é desiludido em relação à fé, porque ele esperava um milagre e esse milagre não acontece. A partir do instante que o milagre não acontece, o Alyosha começa a ter algum tipo de tensão, de dúvida, de crise, tá bom? Então, a crise do Alyosha é a seguinte: é possível mantermos a fé mesmo sem provas dessa fé? Provas empíricas, por assim dizer, tá? Provas existenciais e concretas, não tanto provas racionais, mas provas, né, palpáveis, milagres. E, de novo, esse também é um dilema eterno da humanidade, tá? É possível termos fé em Deus quando nós não temos confirmação na vida concreta de que Deus existe, de que Deus se importa conosco, de que Deus responde orações? É possível crer sem milagres, certo? Então, o Dmitry é o dilema entre corpo e o espírito. Ivan é o dilema entre a razão e a fé. E o Alyosha é o dilema entre a fé sem provas e a fé com provas. Tá bom? Todos os três são influenciados pelo pai e influenciam o pai de alguma forma, certo? Além disso, temos personagens secundários, vários também, que servem para ilustrar e aprofundar os dilemas e relações entre os três irmãos e o pai. Eles são o centro do livro. Tudo o que mais acontece no livro serve para iluminar, enriquecer, contradizer, né? E enriquecer as histórias dos três irmãos e esses três dilemas, que são dilemas, repito, universais, eternos, nunca deixaram de existir. Existiram para todas as pessoas em todas as épocas, inclusive em épocas de irreligião como a nossa, ok? Também temos o Smerdyakov, que é um filho bastardo, é um filho supostamente bastardo, né? Que vai ter papel muito importante no livro também, tá? Então, o tema central dos Irmãos Karamazov é o conflito entre a fé e a razão, certo? Ou, melhor dizendo, entre a fé e provas da fé. Provas racionais, provas miraculosas, provas concretas, existenciais, ok? E o principal argumento que Dostoiévski quer responder é o argumento de Ivan, que diz o seguinte: como é que eu vou acreditar em um Deus, ou melhor, como é que eu vou aceitar
moralmente falando, um Deus que permite que crianças sejam violentadas. É impossível que eu acredite, que eu aceite, tá? Ele não queria aceitar a reconciliação última das coisas. Ele não aceitava que no céu uma mulher pudesse dar as mãos ao sujeito que, né, ao sujeito que mandou eliminar o filho pequeno dela, sendo comido por cachorros. É uma história real, né? De um coronel que mandou que os cachorros a criança, tá? Não sei o que posso dizer aqui para não ser desmonetizado, né? Enfim. Então, o Ivan apresenta uma série de histórias escabrosas, horríveis, cruelíssimas, e se pergunta: como é que eu e os demais humanos, que são mais fracos do que eu, ele parece sugerir, né, conseguiríamos acreditar em um Deus assim? Nos entregar a um Deus assim? Cadê as provas mais evidentes de que Deus existe? Cadê Cristo, por exemplo, entregando pão para todo mundo? Cadê Cristo manifestando de forma inequívoca que ele é Deus, fazendo uma série de milagres? Cadê Cristo, certo? Tomando o poder à força, a fim de tirar a força do poder os sujeitos malignos que oprimem, enganam, matam, roubam enquanto estão no poder. Cadê Cristo sendo o rei deste mundo? Essas acusações de Ivan são as mesmíssimas tentações que Cristo venceu no deserto, né? A tentação de criar pão com pedra, a tentação de se jogar do pináculo, a tentação de ser o governante do mundo. Então, o Ivan vai dizer o seguinte: você, Cristo, na lenda do Grande Inquisidor, né? Que é o principal, é o tema principal do livro. Na lenda do Grande Inquisidor, o Ivan cria uma história na qual Cristo volta à Terra no meio da Inquisição Espanhola e o Inquisidor-chefe, que é um sujeito sinistro de 90 anos de idade, alto, com os olhos cavos, prende Jesus e lhe joga na cara, né? Lhe joga no rosto acusações morais. Você, Cristo, colocou sobre os homens da humanidade um fardo grande demais, o fardo da liberdade. Eles não aguentam. Então você veio salvar só os fortes, na verdade. Porque só os fortes aguentam o fardo que você quer colocar nos ombros dele. O fardo da liberdade. Então, o grande inquisidor, na figura da Igreja Católica, no caso, disse que eles pegariam para si o poder temporal e eles dariam pão para as pessoas. E eles dariam milagres para as pessoas. E eles dariam uma autoridade espiritual para as pessoas, que seriam falsas. Mas fariam tudo aquilo em nome de Cristo, a fim de que os fracos pudessem chegar a Cristo pelo pão, pelos milagres e pela autoridade. Tudo bem, no final eles morreriam e descobririam que não existe nada depois da morte. Mas, aqui na Terra, pelo menos, eles seriam felizes. Eles teriam que comer. Esse é o argumento de Ivan contra Cristo. Você é sádico. Você não se preocupa com os mais fracos. Você está exigindo coisas que eles não conseguem entregar e fazer. Eu, no caso, acabo sendo bom e você acaba sendo mal. Porque eu vou entregar o que eles querem e aquilo de que eles são capazes. Enquanto você exige algo irreal, que só um punhado de pessoas extraordinárias conseguirá realizar aqui na Terra, tá bom? Então, o resto do livro é uma resposta a essas acusações de Ivan. E a forma como o crime é julgado também é uma espécie de resposta aos argumentos de Ivan. Porque, presta atenção aqui, uma chave de leitura, tá? Os personagens que acreditam na inocência do sujeito que é condenado, contra as evidências e contra as provas, estão mais perto da verdade do que aqueles que acreditam apenas nas evidências. Existe uma ligação entre isso e a lenda do Grande Inquisidor. Perceba que a lenda do Grande Inquisidor, as acusações que ele faz a Cristo, é de que Cristo não dá provas suficientes do seu amor, da sua existência e do seu poder. Pelo outro lado, quando acontece o assassinato do Fiodor, do velho, no julgamento, uma pessoa vai ser julgada e todas as provas, todas as evidências apontam para a culpa dessa pessoa. E alguns personagens vão acreditar na inocência dele, mesmo apesar das provas. E aí, no final do livro, veja o que acontece, tá bom? Beleza? Bem, então é isso. Já deu quase uma hora aqui de vídeo. Já tem bastante coisas para você aí pensar e para que você consiga ler o livro sozinho, tá? Chaves de leitura. Caso você queira que eu faça um vídeo separado em relação ao Grande Inquisidor,
talvez eu faça depois um vídeo mais curto, tá bom? Mas como eu disse, é um livro muito complexo, ao mesmo tempo que é muito simples. A trama superficial é simples, o que não quer dizer que você vai conseguir pegar todas as inúmeras referências do livro ao longo da leitura. Para isso é preciso realmente estudo e aulas, tá bom? Então, com isso, você já consegue abordar o livro, consegue entender qual é o argumento principal dele, qual é a trama mais ou menos, e a quais partes você tem que prestar atenção, beleza? Repito aqui, caso você queira aulas completas sobre o livro, caso você queira analisá-lo de forma profunda, caso queira lê-lo com mais centenas de pessoas, inscreva-se agora para o evento que vai rolar no dia 8 de dezembro, para a abertura do meu clube. Vai ser uma aula sobre o livro Tudo é Rio, da Carla Madeira, uma aula na qual eu vou analisar a qualidade daquele livro e chegar junto com vocês à conclusão de se ele é realmente um novo clássico da literatura ou se é aí um exagero da parte de algumas pessoas, tá bom? Então, caso você queira ler esse livro com a gente, inscreva-se no evento, vai ser dia 8 e no final da aula eu vou abrir as inscrições para o meu clube de leitura, tá bom? Seja como for, muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal do Raul. Até mais. Tchau, tchau.